Graça e paz para todos. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Já estamos no final de 2023, o ano já está acabando, falta poucos dias, amém? Mas a nossa luta continua, mesmo o ano acabando e chegando um novo ano, a nossa caminhada para chegar até o céu, ela não vai parar, a gente vai prosseguir. E neste dia tão maravilhoso, eu vou trazer uma palavra da parte de Deus, já nesse resto de final de ano, amém? Que está no livro de Jó, no capítulo 14 e no versículo 7, apenas um versículo, diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará e não cessarão os seus renovos. Meus amados, esse texto que eu acabei de ler fala a respeito do argumento de Jó. Jó aqui ele estava falando a respeito de esperança. Quando você lê os capítulos anteriores, antes de chegar aqui no capítulo 14, ali no capítulo 13 e no versículo 15, Jó já estava falando de esperança. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Porque a situação de Jó não era fácil. A situação de Jó era uma situação muito difícil. Jó, ele estava com o corpo cheio de chagas, da cabeça até a ponta dos pés. Jó tinha perdido os seus filhos. Jó tinha perdido seu gado. Jó tinha perdido as suas riquezas, aquelas coisas que ele tinha ali quando ele era homem próspero. Perdeu tudo. Só não perdeu uma coisa: a esperança. Só não perdeu uma coisa: a sua fé. Só não perdeu uma coisa: a sua confiança em Deus. Jó, meus amigos, ele foi o homem mais provado da Bíblia. Porém, o que me chama a atenção na história de Jó é o capítulo 1 que diz que havia um homem na terra de Uz, homem íntegro, olha aí, íntegro, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Eram as qualidades de Jó, meus amados. Jó, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas o fato de Jó ter essas qualidades era como se Jó conhecesse Deus da mesma forma que eu e você conhece. Porque nós que estamos dentro da igreja, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, e fazemos ali a nossa confissão de fé, e adoramos a Deus dentro do templo, também na nossa casa, amém? Nós conhecemos a Deus tanto de perto como de longe, porque nós temos essa intimidade com Deus. Jó, mesmo ele não estando dentro da igreja, mesmo Jó, ele não estando entregando literatura, mesmo Jó, ele não estando pregando a palavra de Deus dentro de um templo para as pessoas, mas Jó tinha Deus dentro do seu coração. Jó tinha intimidade com Deus. Isso é o que me deixa muito feliz, muito alegre. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas que não estão dentro da igreja, que não está professando a mesma fé que eu e você, mas essas pessoas, muitas vezes, ela tem mais testemunho do que aqueles que estão dentro da igreja. Porque muitas vezes aqueles que estão dentro da igreja, eles atiram pedra nas pessoas. Muitas vezes aqueles que estão dentro da igreja não têm testemunho de crente. Muitas vezes aqueles que estão dentro da igreja faz crítica, maltrata o seu irmão. Muitas vezes é cheio de orgulho. Muitas vezes é cheio do seu eu. Muitas vezes é cheio de arrogância. Mas tem pessoas que estão lá fora
que tem mais testemunho daqueles que estão dentro da igreja. Você pode até me dizer, para aí, o irmão é diácono, está pregando a palavra, está falando mal dos crentes da igreja? Não. Eu estou falando aqui uma realidade que acontece nos dias de hoje. Amém? Eu estou falando aqui aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque se Deus não colocar palavras no meu coração, eu não vou transmitir para você. Não é verdade? E voltando aqui para o texto de Jó, Jó, ele começa aqui a dizer, porque ainda há esperança para a árvore que for cortada. A gente sabe, meus amados, que a árvore, ela não tem apenas o fruto. A árvore, ela tem o quê? Ela tem os galhos. A árvore, ela tem as folhas. A árvore, ela tem o caule, ela tem o tronco, ela tem a raiz. E se você cortar a árvore, o tronco, que é ali cortado, ele resiste ao tempo. E com o cheiro das águas ele brota. Olha aí. Que a árvore, quando ela é cortada, não é o fim da árvore. Amém? E tem mais outra coisa. Se você cortar ali a árvore e deixar apenas o tronco, a árvore está com raiz. E aquela raiz ela vai brotar naquele tronco. Ela vai formar outra árvore. Não é verdade? Muitas vezes o inimigo vem para cortar os nossos sonhos, para cortar os nossos objetivos, nossos projetos. Muitas vezes o inimigo vem para cortar as nossas alianças com Deus. Mas se você tem raiz, se você está firmado na rocha que é Cristo, a tua semente, ela vai brotar novamente e vai começar a dar fruto. Amém? Jó, ele não perdeu a sua esperança. Mesmo diante daquelas dificuldades, daquela situação, porque quando Jó ele ficou enfermo, ele perdeu toda a sua riqueza, ficou ali leproso, todos abandonaram Jó. Os seus melhores amigos, que estavam ali sempre na casa de Jó, que vinha visitar Jó, você pode observar direitinho que os amigos de Jó, quando souberam da situação que ele estava, cada um saiu do seu lugar e vieram visitar Jó. Passaram 7 dias ao lado de Jó. Choraram junto com Jó. Mas depois do 7º dia, eles começaram a se levantar contra Jó. Dizer que Jó estava naquela forma porque Jó estava em pecado. Olha só. Isso é amigo? Não é, meus amados. No momento mais difícil da vida de Jó, eles abandonaram Jó. Disseram que Jó estava naquela situação porque estava em pecado. Até a própria esposa de Jó também desprezou Jó, dizendo, olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó ficou ali como? Sozinho naquela situação. É bem verdade que a esposa de Jó continuou com Jó, mas não ficou apoiando ele. A esposa de Jó esperava que Jó morresse naquela situação. Talvez ela pensou assim, onde é que está o Deus de Jó, que Jó tanto adorava? Onde é que está o Deus de Jó, que Jó tanto falava? Onde é que está o Deus de Jó, que Jó fazia tanto sacrifício para Deus, quando seus filhos saíam, né? Que era também os filhos dela, e Jó fazia sacrifício ali para que não acontecesse nada com os filhos dele. Muitas vezes as pessoas perguntam, quando a gente está numa situação adversa, onde é que está o teu Deus? Não é verdade? Tu não é crente? Tu não está dentro da igreja? E por que tu estás sofrendo? E por que tu estás sendo perseguido? E por que tu estás chorando? As pessoas não fazem isso? Perguntam onde é que está o teu Deus? Porém, o nosso Deus, ele não dorme.
O nosso Deus, Ele está 24 horas do meu lado e do teu lado. Se você está passando pelo deserto, Deus está do teu lado. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando por alguma dificuldade, Deus está do teu lado. Se as portas de emprego se fecharam, Deus está do teu lado. Se você está com algum tipo de depressão, se você está com algum tipo de insônia, Deus está do teu lado. Deus não te abandona, meus amados. Porque se Deus nos abandonasse, quem seria nós? A gente não era nada. A gente era apenas pó e cinza. Mas Deus, Ele continua do meu lado e do teu lado nos momentos mais difíceis da nossa vida. O rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta foi lá dizer: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. O profeta Ezequias, ele era um homem de Deus. Ele orava, ele se consagrava. Mas Deus não abandonou o rei Ezequias. Depois que o profeta ia saindo ali daquele tempo, depois que deu aquela profecia, né? Porque a enfermidade daquele rei Ezequias era uma enfermidade mortal, depois que ele disse: põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás, Deus estava ao lado do profeta. Aliás, Deus estava ao lado do rei Ezequias. E no momento que ele estava orando, colocou a sua vida ali diante de Deus, colocou seus para a parede, Deus ouviu a oração do rei Ezequias e mandou que o profeta Isaías voltasse e desse a ele mais 15 anos de vida. Olha aí, Deus está do meu lado e do teu lado? Ou não está? Ele está, meus amados. Ele não abandonou o rei Ezequias. Ele não abandonou Davi no momento que Davi estava ali lutando com aquele gigante filisteu. Deus não abandonou Noé no meio daquele dilúvio. Deus não abandonou Elias quando ele estava ali dentro daquela caverna, se escondendo de Jezabel. Deus estava ao lado de Elias, o tanto que Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Sai dessa caverna. Eu ainda tenho muitos profetas que estão vivos, que não se drobaram para Baal. Deus está contigo, meu irmão. Deus esteve também ao lado de Ana, quando Ana ali chorava, porque ela queria ter um filho, e Deus tinha lhe cerrado a madre, mas depois Deus abriu a madre de Ana, para mostrar que Deus era com Ana. Deus estava com Josafá, com Gideão. Deus estava, aleluias, com todos aqueles que colocaram as suas vidas diante de Deus. Daniel, quando estava ali na cova dos leões, Deus estava ao lado de Daniel. Deus está contigo, meu irmão. E voltando aqui para o texto, aí Jó diz: porque ainda há esperança para a árvore que for cortada. Porque, olha o que Jó diz, no capítulo 15, versículo 7 e 8. Eu vou falar o 8 porque o 7 eu já falei, né? Mas eu vou repetir porque fica melhor para a nossa compreensão. Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aí vem o versículo 8. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrerá o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas, versículo 9, brotará e dará ramos como a planta. Amém? Meus amados, essa palavra é muito forte. Esta palavra é uma palavra que edifica a nossa alma. É uma palavra que nos traz inspiração. É uma palavra que conforta os nossos corações.
Porque da mesma forma que Jó estava ali, na esperança de Deus mudar o quadro da sua situação, da mesma forma que Jó estava confiando em Deus, da mesma forma que Deus mudou o quadro de Jó, através da sua paciência, através da sua esperança, nesta manhã, Deus também está mudando o teu quadro. Deus está mudando a tua situação. Porque você ainda tem esperança que Deus, Ele mude toda a situação adversa que está na tua vida. Porque muitas vezes, meus queridos, a nossa esperança, ela desaparece quando a gente está num momento de tribulação, num momento de aflição. Muitas vezes a gente se isola, a gente acha que Deus nos esqueceu, nos abandonou. Mas eu quero terminar essa reflexão dizendo que há esperança para o teu futuro. Há esperança para os teus objetivos. Há esperança para os teus sonhos. Há esperança para a tua vida espiritual. Há esperança para a tua vida sentimental. Há esperança para a tua vida material. A palavra nesta manhã é a esperança. Nunca pense que é o fim. Quando você pensar que é o fim, que tudo acabou, não acabou. É apenas o começo de uma nova vida. É apenas o começo de uma nova expectativa de renovo na tua vida, no meio da tua família, no meio dos teus filhos, na tua casa, no teu trabalho. Há esperança para mim e para você nesta manhã. Receba essa palavra e ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Sales, para que Deus Ele possa cada vez mais me usar na ministração da sua palavra. Eu gostaria que você também se inscrevesse nesse meu canal de YouTube, onde eu tenho quase 200 mensagens para a honra e glória do Senhor. Toda semana tem mensagem aqui neste canal para edificar a tua vida. Então, se inscreva, deixe ali o seu joinha, amém? E compartilhe essa mensagem para que haja crescimento no reino de Deus. Porque todas as vezes que alguém escutar essa mensagem, o reino de Deus agradece. Amém? E Deus se alegra com aquilo que você está fazendo. Que Deus abençoe. Amém?